Muito bem-vindos ao seminário sobre negociação em petróleo e ouro. Antes de mais, uma primeira nota para o viés de risco. O CFDs são um produto financeiro complexo. Existe o risco de perda superior ao capital investido, a possibilidade de serem exigidos reforços de margem. É um produto de remuneração não garantida. Podem-se aplicar comissões ou outros encargos e as informações contidas nos vídeos não devem ser interpretadas como nenhuma forma de recomendação ou solicitação de investimento, pelo que a IG Markets não se responsabiliza pelo uso da informação. Portanto, hoje vamos falar acerca da negociação de petróleo e ouro. Portanto, começaremos pelo ouro. Daremos uma perspectiva histórica, os drivers de preço, porque investir, como negociar nestes mercados e depois como é que se pode proceder à negociação na IG Markets. Portanto, antes de mais, e começando então pelo ouro, o ouro foi a primeira moeda, foi a primeira moeda do mundo, sempre foi um ativo no qual se basearam as moedas historicamente, especialmente desde o padrão do ouro de Bretton Woods, foi sempre a divisa de referência universal. Também eu diria que historicamente a convertibilidade do ouro relativamente ao dólar durou sensivelmente até ali à década de 70, inícios da década de 70. Desde 2000, eu diria também desta altura, portanto desde sensivelmente início da década de 70, nós temos tido uma tendência sempre de subida, especialmente eu diria que no início do ano 2000, de facto notou-se uma aceleração, ou começou-se a notar uma aceleração do ouro, especialmente na cotação do ouro face ao dólar, visto que a onça é cotada em dólares. E isso prendeu-se especialmente com a desvalorização do dólar, ou que começou a assistir à desvalorização do dólar desde, portanto, o início da década passada, portanto, da década de 2000. Eu diria que em termos de diversificação, obviamente, e agora estamos a falar de níveis se calhar já muito altos, mas diria que 10%, uma carteira com 10% de ouro fará sempre algum sentido e é aquilo que é aconselhável. Enfim, então entrando agora aqui nos drivers do preço, portanto, quais é que são os fatores que influenciam o preço? Portanto, desde logo a oferta e procura. Como o ouro é uma commodity, é uma matéria-prima e, portanto, é um ativo real e responde a choques de oferta, movimentos repentinos de procura. Como se sabe, a melhoria das condições de vida de muitos países emergentes, nomeadamente da China, da Índia, etc., veio aumentar a procura do preço do ouro. Ainda assim, parece-me que eu diria, numa perspectiva depois dos bancos centrais e dos movimentos dos bancos centrais, acaba por ser também um fator importante, mas ainda assim eu julgo que o fator que mais influencia o ouro é, portanto, a perspectiva de refúgio. Portanto, sempre que nós temos inflação, portanto, taxas de juros reais baixas ou negativas, o ouro é, no fundo, um ativo que tem mais procura. Obviamente também numa perspectiva em que temos guerras, ambientes de incerteza, se repararem, o ouro é sempre visto como um metal de refúgio e uma alternativa de refúgio, especialmente numa conjuntura em que as obrigações não o são. Portanto, eu diria que, fazendo o paralelismo com a crise de dívida soberana europeia, o ouro multiplicou ou subiu bastante o seu valor, sobretudo porque as obrigações que costumam ser, especialmente dívida pública, costuma ser uma alternativa de refúgio para os investidores, tanto que tem um movimento
normalmente inversa às ações, deixou de o ser, não é? E, portanto, como as obrigações deixaram de ser, a dívida pública deixou de ser uma alternativa para a proteção dos investidores, a verdade é que os investidores encontraram outras alternativas e o ouro, enfim, como se costuma dizer, está completamente na moda e assistiu a um movimento de subida espetacular, eu diria, mais do que muita gente poderia ter, portanto, antecipado. Importante também referir a correlação com o dólar, eu diria que são inversamente correlacionados. Mas esta correlação não é linear, portanto, normalmente, de facto, existe essa correlação, o facto de serem inversamente correlacionados, quando o dólar desce, o ouro sobe, etc. Obviamente, numa conjuntura de aversão ao risco ou de inflação, por exemplo, ou qualquer coisa do género, pode acontecer, de facto, que temporariamente essa correlação não se verifique, mas normalmente essa correlação verifica-se. Depois, numa perspectiva de especulação, também poderemos investir em ouro e cobertura de risco, portanto, hedging contra momentos de crise. Também pode ser, enfim, uma alternativa para nós investirmos em ouro. Como é que poderemos então investir em ouro? Nós podemos investir em ouro através de barras ou moedas, obviamente com o inconveniente que isto tem, temos que ter um cofre em casa, etc., através de certificados, contas na Suíça, por exemplo, existem bancos suíços que oferecem contas em ouro, obviamente não é acessível a toda a gente, pelos montantes que são necessários. Podemos negociar em ETFs ou fundos de investimento, que efetivamente compram fisicamente o ouro, através de derivados, onde se incluem, por exemplo, os futuros ou também os CFDs na IG Markets, ou através de ações de empresas do setor, com o inconveniente de não estarmos a investir diretamente no metal. Portanto, o que estamos a fazer é investir em empresas que exploram esse mercado, obviamente, e que exploram o ouro. Obviamente, a correlação continua sempre a existir depois com o mercado acionista na globalidade, o que pode retirar aí ou causar aí algum ruído. Daí que eu diga que a forma mais fácil de se investir em ouro será através ou de ETFs que respeitam, forçosamente e de uma forma bastante linear a evolução do preço do ouro, ou então através da IG Markets, através da plataforma da IG Markets, em que a negociação funciona por ponto. Portanto, é muito simples, nós temos uma cotação, imaginemos, de 1.750 dólares a onça. Nós podemos negociar eu diria que 3 tipos de contratos. Portanto, podemos negociar um contrato normal em que negociamos, vamos lá, portanto, divide-se em duas partes, o spot e portanto, em que negociamos o preço atual do ouro, portanto, quanto é que ele está a fazer no momento, e o futuro, em que negociamos para uma determinada data. O futuro, aconselho-vos a verem o que é o seminário sobre futuros e CFDs, para se precisarem de algum esclarecimento adicional, mas os contratos futuros têm a desvantagem de nós negociarmos sempre para determinada data, e chegando a determinada data temos que encerrar a posição ou fazer o rollover para o contrato seguinte, o que faz ou torna de alguma forma limitador em termos de temporais o tempo que podemos manter uma posição. Se negociarmos o spot, obviamente temos estas duas opções na IG Markets, mas se negociarmos o spot, basicamente temos 3 tipos de contratos. Temos um contrato normal, temos um mini contrato e temos um contrato dominado em euros. Como eu estava a explicar, o ouro está, imaginemos, por exemplo, nos 1.750 dólares a onça. Eu posso comprar um contrato normal a 1.750, se eu passar de 1.750 para 1.751, eu vou ganhar 100 dólares, porque estou a negociar portanto, 100 dólares o ponto. Se negociar o mini contrato, vou ganhar 20 dólares, e também tenho o contrato em euros, em que eu posso padronizar e é um contrato muito mais flexível, porque é 1 euro ao ponto, o que desde logo permite o acesso a investidores que tenham carteiras bem mais pequenas, enfim, dessa forma dar a possibilidade a toda a gente de estar presente no mercado. A margem é sempre de 1%. Portanto, se eu estiver a negociar um contrato a 1 euro ao ponto, basicamente, se eu, imaginemos, acho que o ouro vai cair e quero vender a 1.750, vendo a 1.750, o ouro se passado para 1.749, eu ganho 1 euro
se vendi para abrir essa posição, não é? Portanto, uma posição curta, short, a apostar na queda do preço do ouro. O montante que eu preciso será 1%, portanto, imaginemos, se eu tiver a negociar este contrato a 1 euro o ponto, se o ouro está a 1750, eu preciso de 17,5 euros para realizar essa operação. É isso que é a margem.